Ulisses passa 20 anos tentando voltar para casa e quando finalmente consegue, ele vai embora de novo. Esse não é o final de Homero. No poema, depois de matar os pretendentes, Ulisses ainda precisa enfrentar as famílias daqueles homens. Atena intervém, interrompe a vingança e reestabelece a paz. Ulisses permanece em Ítaca e reassume seu lugar como rei. Nolan escolhe outro caminho. Telêmaco se torna rei e Ulisses parte novamente com Penélope, agora em direção ao oeste, numa viagem ligada a memórias dos homens que morreram na guerra e no caminho de volta. Essa mudança não é uma maneira diferente só de terminar a história. Ela revela o que Nolan mudou no próprio Ulisses e justamente a moral dessa história. Porque o homem que sai de Troia sabe como vencer. O homem que chega a Ítaca aprende uma coisa diferente. Não basta vencer. A maneira como você vence também produz consequências. A forma desonesta como os gregos vencem a guerra contra os troianos leva à quebra da lei de Zeus, que aparece aqui como um elemento central para que a gente entenda o que Nolan quis com esse filme. A lei de Zeus é uma formulação criada pelo próprio filme a partir de uma tradição grega real chamada Xênia. A Xênia estabelecia obrigações entre os estrangeiros e os que recebiam. Zeus era associado à proteção dessa relação, mas Nolan transforma o conceito numa regra moral mais abrangente do que encontramos originalmente entre os gregos. Quem oferece abrigo não deve transformar a vulnerabilidade do hóspede numa oportunidade de atacá-lo. E quem recebe abrigo não deve usar o acesso que ganhou para destruir a casa que o recebeu. Agora, quando a gente volta para o cavalo de Troia, a gente vê que Ulisses oferece um presente. Depois que a guerra já tinha acabado, os troianos aceitam, levam aquele objeto para dentro do lugar mais nobre da cidade e Ulisses utiliza exatamente esse acesso para destruí-los. O cavalo aqui funciona exatamente porque quebra a confiança que fazia aquele mundo funcionar. Nolan transforma isso numa ruptura fundamental para o seu próprio Ulisses. O próprio personagem passa a enxergar o cavalo como uma violação da hospitalidade que sustentava a relação entre as pessoas, que fazia com que aquela sociedade funcionasse. Depois da queda de Troia, ele entra no mar e ele está, logicamente, muito confiante. Ele acabou de encontrar a solução para uma guerra que ninguém conseguia terminar. Agora o problema parece muito mais simples, voltar a Ítaca. Ele sabe onde ele está, sabe onde quer ir, tem os seus homens, tem os seus navios, tem o vento. Só que os ventos não levam para onde ele espera. O mar muda seu caminho. Cada chegada cria um novo problema. Primeiro tem o Ciclope, depois tem Circe, Calypso, os seus homens começam a morrer. Os anos passam e o homem que conseguiu determinar o destino de Troia não consegue determinar absolutamente mais nada. E é nesse ponto que a lei de Zeus deixa de ser apenas a explicação sobre o cavalo, porque a viagem começa a apresentar diferentes formas de uma mesma ruptura. Na terra do Ciclope, Ulisses chega como um estrangeiro. Pela lógica da hospitalidade, deveria receber proteção. Em vez disso, encontra um anfitrião que come os seus hóspedes. Quando finalmente retorna a Ítaca, agora são seus hóspedes que violam a sua casa. Os pretendentes foram recebidos dentro do palácio, mas permanecem ali consumindo seus recursos, pressionando Penélope e ameaçando Telêmaco. A violação da hospitalidade para os pretendentes é uma das maneiras pelas quais o filme volta à ideia da Xênia. O Ciclope quebra a relação como anfitrião, os pretendentes quebram a relação como hóspedes, e o cavalo de Troia já havia mostrado Ulisses utilizando essa mesma relação como estratégia de guerra. Nolan não está dizendo que Ulisses causou tudo aquilo. O Ciclope não virou Ciclope porque existia um cavalo de Troia. A relação aqui é outra. O filme mostra primeiro o quanto pode ser vantajoso quebrar uma regra quando quebrá-la nos permite vencer. Depois nos coloca na pele de Ulisses para sentirmos como é estar num mundo onde não existe mais essa confiança. Esse não é um filme que exalta a beleza da guerra ou o heroísmo de Aquiles, como Troia faz, por exemplo. É um filme sobre arrependimento, redenção, e nos faz sentir o que acontece quando todos descobrem que as regras podem ser quebradas sempre que existe uma vantagem suficiente. O Mediterrâneo do final da Idade do Bronze era muito mais conectado do que às vezes a gente imagina. Havia redes de comércio e diplomacia ligando o Egeu, a Anatólia, o Levante, o Egito e as outras regiões. Não significa que todo esse comércio funcionava por causa da China. Seria uma simplificação histórica, mas existe uma relação mais básica. Quando os povos diferentes precisavam negociar, viajar, entrar em portos estrangeiros e depender uns dos outros, alguma previsibilidade era necessária. A diplomacia sempre foi a base do comércio. Você precisa acreditar que determinados acordos ainda significam alguma coisa, que existem limites, que o outro não vai simplesmente utilizar toda a relação como uma oportunidade para atacar você.
Nesse sentido, a confiança não é apenas uma virtude. Confiança também faz parte da infraestrutura de qualquer sociedade. O filme nos força a ver a vitória em um espectro mais amplo. Os filmes históricos de guerra tradicionalmente enaltecem as grandes batalhas com grandes acontecimentos, muitas vezes em uma perspectiva unilateral, o bem contra o mal. Mas em Odisseia é diferente. O que o filme te provoca a refletir o tempo todo é sobre o custo da guerra e principalmente o custo de uma vitória traiçoeira. A vitória dos gregos torna aquele mundo muito pior, inclusive para eles mesmos. Existe aí uma correlação com Oppenheimer. Nolan volta às mesmas duas perguntas e podem levar a conclusões completamente diferentes, inclusive. A primeira é: somos capazes de fazer isso? E a segunda é: o que acontece depois que a gente consegue fazer aquilo? Ulisses consegue responder perfeitamente a primeira pergunta. A Odisseia é o processo para aprender a segunda. E então chegamos novamente a Ítaca. Ulisses voltou, Penélope está lá, Telêmaco também está lá. Os pretendentes foram derrotados. Depois de 20 anos, ele finalmente conseguiu aquilo que ele queria. É exatamente aqui que Homero e Nolan seguem caminhos diferentes. Em Homero, a intervenção de Atena impede uma nova vingança, a paz é restabelecida e Ulisses permanece como rei. No filme não, Telêmaco recebe o reino e Ulisses parte com Penélope para o oeste, ligado à promessa de honrar aqueles que morreram. E agora essa decisão deixa de parecer ser contraditória, porque Ítaca era a resposta para a pergunta que Ulisses fazia quando saiu de Troia: como eu volto para casa? Só que essa já não é mais a única pergunta que ele carrega. Voltar para casa não devolve os homens que morreram, não devolve a infância de Telêmaco, não devolve os anos sem a Penélope, não reconstrói Troia e, principalmente, não apaga a maneira como aquela guerra foi vencida. A diferença entre os dois finais está justamente aí. Homero termina com a restauração da ordem. Nolan termina com a impossibilidade de simplesmente restaurar o passado. Seu Ulisses não pode chegar depois de 20 anos, sentar novamente no trono e continuar a vida do ponto onde parou. Não pode mais recuperar o mundo que existia antes dele mesmo ter o destruído. Por isso Ulisses vai embora novamente. Não porque Ítaca tenha deixado de ser a sua casa. Ele vai porque entende que chegar ao destino não encerra a responsabilidade pelo caminho utilizado para chegar até ele. No começo, Ulisses é orientado por objetivos: como vencer, onde chegar. No final, ele entende que talvez essa pergunta não seja a mais importante, mas sim o caminho que se escolhe para chegar até os objetivos. Valeu, gente, até mais!